Na aula passada a gente parou em angina, não foi isso? Chegamos a falar sobre infarto ou não? Sobre infarto não, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infarto. A gente vai terminar com doenças cardiovasculares e a gente inicia com respiratório, tá? Eu estou trazendo um caso clínico, 2 casos clínicos para que vocês resolvam, tá? E traga na próxima aula. Aí vocês fazem um grupo de inscritos e um grupo de 2. Então, para a gente falar sobre o infarto, a gente tem que entender o que é a aterosclerose e a arteriosclerose, certo? Que a gente viu na primeira aula. Então, o infarto agudo ao miocárdio, né, é uma doença que acomete principalmente o músculo cardíaco devido a uma falta de oxigenação, ou seja, não chega sangue suficiente para aquele tecido, consequentemente aquele tecido vai ficar lesionado, é um tecido que ele vai ficar isquêmico, certo? Não vai chegar sangue suficiente para aquela região. Mas para falar de infarto, a gente precisa entender, e vocês viram isso em anatomia, que o próprio coração, assim como ele manda sangue para todas as partes do corpo e recebe sangue, né? No caso através das veias, das artérias coronárias, ele também precisa de sangue. O próprio coração, como músculo, ele precisa de sangue, né? Para poder se sustentar, para poder se nutrir. E essa função, quem leva sangue para o coração, para o próprio coração? As artérias coronárias, certo? Então essas artérias coronárias, elas são fundamentais para o processo de manutenção e de nutrição do próprio músculo cardíaco, porque são elas que vão a nutrir, né, todo o coração e que consequentemente ele consiga fazer aqueles 2 movimentos que a gente conhece como sístole e diástole, certo? É através dessa nutrição. Mas que se aquelas artérias elas estão obstruídas, aquele músculo cardíaco não vai conseguir funcionar. Por quê? Porque não vai chegar sangue suficiente, certo? Então a gente precisa entender que essas artérias elas precisam ficar pérvias, precisam ficar abertas. Precisa chegar sangue suficiente para o próprio músculo, para que o próprio músculo ele consiga fazer um movimento sístole, diástole, certo? Se isso não acontecer, o coração ele não vai conseguir fazer seus movimentos, certo? E pode acontecer o que a gente conhece como infarto agudo do miocárdio, certo? Infarto, né, é uma isquemia, é uma falta de sangue naquele músculo cardíaco, certo? E isso pode acontecer por quê? Pode acontecer por uma obstrução, por uma placa de gordura que impossibilita que o sangue chegue suficientemente para aquelas regiões e o músculo cardíaco fica infartado, certo? Ele vai fazer uma pausa. Nesse momento que ele faz essa pausa, o paciente vai referir uma dor precordial, uma dor intensa, certo? Ele fala assim, é uma dor como se um cavalo estivesse pisando em mim. Imagine a força de um cavalo pisar no músculo cardíaco, deve ser dolorido, certo? E é porque não está chegando circulação suficiente naquela região e fica com aquela dor opressiva. É uma dor muito, muito forte, certo? Que o paciente manifesta. Essa dor ela pode vir através de uma dor irradiada no membro esquerdo, no braço esquerdo. Não necessariamente tem que ser o braço esquerdo, mas a maioria manifesta, certo?
pela irradiação, né, da dor, que fica um pouco mais para o ápice do coração, isso vai depender a localização da dor, né, a localização do infarto, mas para o lado esquerdo, o paciente pode manifestar tontura, dor de cabeça, enjoo, vômito. Alguns pacientes, para vocês terem ideia, a dor é tão forte, o nível da dor, a frequência da dor é tão forte, que o paciente pode fazer as necessidades fisiológicas pela dor, né? Ele ou pode fazer uma miccionada ou pode defecar, né, pelo efeito da dor. Muitos pacientes eles podem ter um infarto fulminante, é aquele infarto que infelizmente acometeu na região onde o coração não conseguiu reverter, certo? E leva à morte do paciente. E uma das manifestações que a gente percebe quando se detecta o óbito de um paciente por um infarto é que ele fez sua deposição e fez o xixi na mesma hora. A gente encontra, né, na hora de constatar o óbito, pela própria dor, certo? Imagina a intensidade dessa dor. Então a gente precisa entender as características desse infarto. Que tipo de infarto é? Foi fulminante ou é um infarto que foi reversível? Reversível em que momento? Em que sentido? Que o paciente ele infartou, porém, né, ele manteve os sinais vitais. O paciente não foi para óbito, certo? Mas esse paciente ele pode ter uma repercussão hemodinâmica. É um paciente que não vai ficar com aquela região normal. Aquela região, uma vez que infarta, automaticamente sofre uma isquemia, ou seja, sofre uma inatividade daquela região, dizendo assim. Então ele vai ter uma repercussão mais para frente, se ele não cuidar dos hábitos alimentícios, se não cuidar daquilo que causou o infarto, novamente esse infarto pode repetir, com horas, com dias, com minutos, com segundos ou com anos, certo? Então no infarto, né, os sintomas são vários tipos de sintomas. A gente esteve falando na aula passada sobre a angina, né? A angina é uma das principais características do paciente quando ele infarta, né? Um dos principais sintomas do paciente é aquela dor opressiva, que o paciente fica com falta de ar, certo? Essa dor, como a gente falou, pode se irradiar para o membro esquerdo, certo? O paciente fica com fadiga, fica com falta de ar, uma dor lombar. E por que uma dor lombar? Lembrem-se que a anatomia, vocês perceberam de que o coração, ele tem umas câmaras superiores e inferiores, mas ele também tem uma inervação. Tem um nervo que passa e que manda o estímulo para o coração, que também é o mesmo nervo que vem para a parte posterior. Então o paciente refere uma dor também, certo? Da mesma forma que o paciente refere enjoo, vômitos. E para vocês terem e pensarem assim, nossa, enjoo, vômito dá para um sinnúmero de doenças, né? Mas é por isso, porque tem um nervo, né? Que é um nervo vago, que é um nervo que vem lá do cérebro e que manda informação para todas as partes das vísceras e dos membros superiores e inferiores. E também para o intestino, né? Então isso faz com que o paciente manifeste vários sintomas, certo? Dor precordial, enjoo, vômito, dor nas costas, certo? Dor de cabeça, ou faça uma miccionada ou o paciente refere uma deposição. Mulheres acostumam a ter uma chance de apresentar sintomas atípicos do que os homens. Isso acontece muito, né? Os homens em idade reprodutiva, eles sofrem mais de infarto que as mulheres. As mulheres, elas sofrem de infarto acima dos 55 anos. E isso por quê? Porque a mulher, a partir dos 55 anos, ela vai produzir menos quantidade de estrogênios e de hormônio e de progesterona, certo? Que são hormônios que ajudam para que a mulher não infarte. Esses são dois hormônios que o homem tem umas concentrações mínimas, né? Então isso faz com que a mulher ela tenha uma certa proteção, né, pelos hormônios, mas isso não quer dizer que a mulher menor de 55 anos não vai infartar. Ela infarta. Se ela é obesa, se ela é diabética, se ela é hipertensa, se ela tem dislipidemia, se ela tem aterosclerose, se ela tem outra disfunção, né, até tiroide, ela pode infartar, certo? Mas que quando ela tem qualidade de vida, as probabilidades da mulher infartar acima dos 55 anos é bem mais mínima que o homem.
O homem, infelizmente, ele pode infartar em qualquer idade adulta, né? Principalmente quando ingere bebida alcoólica, principalmente quando tem pressão alta, tem diabetes, né? O homem ele tem uma propensão maior para o infarto. Ou quando se faz uso de substâncias ilícitas, também podem infartar. Então, a pessoa que ela infarta, ela pode ter um sinnúmero de sintomas, mas esses aqui são os sintomas que a gente já falou como um todo, né? Dor no pescoço, porque a gente tem esse mesmo nervo, né, que vem lá do cérebro, passa por aqui, né? Como o músculo ele não está conseguindo fazer esse movimento porque ficou infartado, vai produzir uma dor, né, no pescoço também, principalmente do lado esquerdo, onde está a carótida, né? No aparelho gastrointestinal, já falamos, né, náuseas ou vômitos. No braço, um aperto e um desconforto. Não necessariamente tem que ser o membro esquerdo, mas muitos pacientes relatam uma forte dor primeiro no braço esquerdo, que se pode irradiar para o braço direito. É regra ser no esquerdo? Não é regra, mas muitos manifestam que começam com o lado esquerdo. Já eu percebi pacientes que infartaram e começaram primeiro pelo lado direito. Certo? Não é regra, mas acontece. Os tipos de dor, é uma dor queimação no peito. Essa dor queimação no peito, às vezes, passa por desapercebida. Por quê? Porque ela se confunde com outras doenças. Por exemplo, uma gastrite erosiva. Certo? Uma dor espasmódica, começa como uma pequena dor. Não é uma gastrite, o paciente vai na unidade, se passa um medicamento, né, para aquela gastrite, porque de fato se inicia como uma dor gástrica, mas depois, infelizmente, quando o paciente evolui, é que a gente percebe que aquela dor que ele manifestou gástrica é a dor produto de uma dor precordial, tipo infarto agudo do miocárdio. Então, é um sinnúmero de sintomas, né, e que cada paciente ele manifesta de uma forma diferente. Então, a primeira coisa, quando eu vejo que um paciente chega na unidade, seja com uma dor precordial, e se eu tiver a ferramenta de um eletrocardiograma, a primeira coisa que eu faço nesse paciente é pedir um eletrocardiograma. Certo, pessoal? Semana passada eu passei muito mal com dor de estômago, muito mal. Aí eu mandei mensagem para a doutora Paola, aí ela falou assim para mim, Graça, vai na policlínica para fazer um eletro. Eu falei, acho que a doutora Paola está confundindo, porque é dor no meu estômago, não é no coração. Aí eu passei mal novamente e fui, quando chegou lá na policlínica eu tive que fazer o eletro. Eu não sabia que era um dos sintomas, não sabia mesmo. É porque existe um protocolo. Certo? E o protocolo que a maioria dos profissionais utilizam, e o mais conhecido, é o AHA, American Heart Association, né? Inclusive, agora no dia 14, é a atualização, é o Congresso Americano, certo? Todo ano ele atualiza. Então a gente segue essa diretriz da American Heart Association e ela fala, né, que são estudos que são feitos em todo o mundo. E ela fala que dentro dos sintomas, né, que a gente tem que fazer, dentro dos exames, certo? Existe um exame que se chama porta eletro, ante os primeiros sintomas. Talvez ela, pelo que você relatou, a primeira coisa que ela fala, não, ela está com uma dor precordial, ela associou e falou, não, faça um eletro. Certo? Porque esse eletro a gente tem que fazer em um tempo menor ou igual a 10 minutos. E por que menor ou igual a 10 minutos? Porque o eletrocardiograma, ele é um exame que ele não é confirmatório. Certo? O que significa isso? Não quer dizer que o paciente está aqui agora infartando e eu faço um eletro e já vai aparecer lá, nossa, a onda está infartando. Não. Às vezes não acontece. Às vezes chegou o paciente aqui com uma dor precordial, fiz o eletro menos de 10 minutos e não constatei. Mas infelizmente, passaram os 10 minutos e o paciente infartou, eu faço o eletro e constato. Ou às vezes o paciente infarta maior de 10 minutos e eu vou lá e faço um eletro e não constato. E assim, e aí você se perguntará, e aí, como que os médicos diagnosticam então um infarto?
não é só o eletro, eu tenho que ver também a sintomatologia. Né? Eu tenho que unir várias coisas. Né? É um quebra-cabeça. Eu tenho que unir várias coisas. Mas quando eu abro um protocolo, é pela sintomatologia. Talvez ela me questionou. Estou aqui para ver falar. Qual foram as perguntas? Mas talvez ela questionou, não o raciocínio dela. Não, eu vou pedir para fazer um eletro. Vai que essa dor, né, seja uma dor gastrointestinal produto, né, de um problema cardiológico. A gente não sabe. Certo? Então, aí você fez o eletro estava todo bem. Estava ótimo. Aí o que eu estranhei é que eu não sabia, entendeu? Agora, se eu tivesse estudado essa aula hoje, eu tivesse passado na pós, aí eu ia entender. Mas é por isso. Outra coisa que o protocolo te fala, a gente além de fazer esse porta-eletro de 10 minutos, tem um porta-agulha. Como assim, professor? Menor de 10 minutos. O porta-agulha é menor de 10. Porta-agulha menor de 10 minutos significa que eu preciso funcionar esse paciente em menos de 10 minutos. Né? Funcionar e começar a administrar líquido. Por quê? Porque se é um paciente que ele está infartando, as probabilidades que eu tenho aqui de salvar a vida do paciente já vai menos de 20 minutos. Certo? A probabilidade de eu salvar esse paciente funcionando veias calibrosas e começar a administrar líquido nesse paciente, para que líquido? Para ver se eu consigo, né, diminuir a circulação do trombo. Né, naquele momento, com medicamentos, claro. Então, tem o porta-agulha para funcionar o mais rápido possível, o porta-eletro, em menos de 10 minutos, o porta-eletro, isso aqui é protocolo. Isso acontece principalmente nos hospitais de grande porte, é feito assim. Né? E tem o porta-ambulância. Só que esse porta-ambulância, isso depende do paciente que sofreu um infarto, ou sofreu uma queda, um desmaio, aonde infartou. Por quê? Porque a depender onde esteja esse paciente, eu tenho 10 minutos, no máximo 15 minutos, para eu levar esse paciente para a unidade coronariana. Certo? E quando ele chega lá, eu tenho 30 minutos no máximo para eu começar a trombolizar. Colocar medicamentos, né, trombolíticos. O mais utilizado é AP+. Caríssimo, mas que cobra o SUS. Certo? Esse AP+ é um antitrombolítico que a gente coloca no paciente em menos de 30 minutos quando a gente tem uma confirmação que é um infarto. Isso porque tem que ser em 30 minutos e menor que 2 horas, porque quando você passa esse tempo, o sangue já começou a ficar muito coagulado. E se ele começou a ficar coagulado, as probabilidades após as 2 horas de eu reverter esse coágulo são menores. Então, entre mais rápido eu faço isso aqui, certo? Esse AP+, entre mais rápido eu coloco o trombolítico, coagulo o paciente, as probabilidades de eu dissolver o trombo e as probabilidades desse paciente não evoluir para óbito são grandes. Né? Então, o protocolo da American Heart Association é esse aqui. E isso para quê? Para que o paciente não passe para uma unidade de UTI e precise ser entubado. Mas se ele vai para a UTI, vai. Mas ele também pode ir para um CETI, que é uma unidade intermédia, certo? E estabelece o paciente, certo? É o protocolo da AGE, da American Heart Association. E como ele vai mudar na próxima semana, se tiver alguma mudança, eu falo para vocês. Não muda nada. Então, os sintomas do infarto, né, são somente isso, professor? Não, não são somente isso. Existem vários e depende da mulher, depende da idade, depende do sexo, certo? Mas os mais característicos são esses aqui. Suor frio, o paciente fica pálido, né, porque não está chegando sangue. Consequentemente, ele vai começar a ter uma hipoglicemia, né, e uma hipotensão, não está chegando sangue suficiente. Dor abdominal, ó, se mantém. Agora, pessoal, vocês não vão sair daqui assustados e dizer, estou com uma dor abdominal, já vou infartar. Tá? A dor abdominal é por esse número de coisas, né, que pode acontecer. Mas que a gente precisa ficar de olho, principalmente no paciente que é hipertenso. O paciente chegou hipertenso para mim, o paciente chegou, estou com uma dor abdominal, estou com uma dor no braço,
Estou com uma dor de cabeça e não estou aguentando, olha, já eu penso. Certo? Eu vou dizer que infarto, não, mas eu interrogo, não, faça um eletro, se eu tiver essa ferramenta. Ou vá para lá, para o hospital, e veja aquilo que consiga fazer. Se a dor aumenta, gente, se eu tiver AS em casa, dou 3 AS para ele. A probabilidade de eu dissolver, porventura, um quadro é grande. Né? Certo? Palidez, né? Então eu preciso ver a contextura da pele, a cor da pele, porque ela também me fala muita coisa. Se o paciente está apresentando cansaço, é óbvio que ele está apresentando cansaço, porque não está chegando sangue suficiente, certo? Porque está obstruído, então ele pode manifestar um certo cansaço. Tontura, ele vai ficar tonto, por quê? Porque se está obstruindo o músculo cardíaco, não está chegando sangue lá no cérebro, certo? Lembre que o coração manda sangue para todas as partes do corpo, inclusive para o cérebro. E se ele não está conseguindo mandar, será que vai chegar lá no cérebro? Agora, para esse pessoal, tontura, todos esses sinais e sintomas é uma junção, não é uma coisa isolada. Porque um paciente com vértigo, com vertigem, o paciente pode apresentar tontura. Mas ele está infartando? Não, não está infartando. Eu estou aqui trazendo, né, uma relação que não é individual, é uma relação de tudo, certo? Para poder dar o diagnóstico. Certo? Palpitações cardíacas, claro, porque o coração não está conseguindo bombear suficiente. Ele pode fazer duas coisas, diminuir o batimento ou ele pode aumentar o batimento, vai depender da região que esteja acometida. Certo? Náuseas e vômitos, porque por esse nervo vago que a gente tem, ele manda um estímulo, né? Porque o centro do vômito não fica aqui, o centro do vômito está aqui no cérebro, em uma região chamada CPC. Zona quimiotransfóraga e espalha, em inglês. Aí essa zona, ela ativa lá no cérebro e manda um estímulo para lá, para o estômago. Por isso que pessoas que têm dor de cabeça, migraña, elas não sentem náuseas, não sentem vômito, por isso. Porque lá no cérebro ele manda uma informação e essa informação vai diretamente para o estômago, né? Para se refletir em uma náusea, em um vômito. Agora falo para vocês, por exemplo, quem aqui já esteve grávido, ou grávida, já tomou medicamento para o enjoo, para o vômito, certo? Quando toma o medicamento, não dá uma espécie como de meio tontura, relaxa. Por quê? Porque ele não atua lá no estômago, ele está atuando lá no cérebro. Certo? Então eu preciso entender. E aqui já dou uma orientação para vocês. Quando vocês estejam trabalhando nos grandes hospitais da vida, como eu sei que vocês vão trabalhar, vocês, quando estejam trabalhando um PA, um PS, um ambulatório, onde vocês estejam trabalhando e forem administrar o medicamento para o enjoo, para o vômito, certo? Não se esqueçam que eles podem produzir intravenosamente, eles podem produzir mais enjoo. Por quê? Porque está indo diretamente na corrente sanguínea, então é normal, certo? Eles podem produzir tontura, é normal, porque está indo na corrente sanguínea direto. Então, o que é o que eu faço? Quando o médico pede para administrar um medicamento para enjoo, para o vômito, o que é o que eu faço? Para que isso não chegue, já está indo na corrente sanguínea, certo? O mecanismo de ação não é mais rápido que eu tomar via oral, certo? Então eu faço lento, faço bem lentinho. E já falo para o paciente, você vai sentir vômito ou vai sentir tontura, tranquila, viu? A boca pode ficar seca, certo? É normal. Imagine se eu falasse para o paciente, já ela está esperando que isso aconteça. E se eu não falar? E acontecer, está passando mal. Aí você vai ficar pior também, não está passando mal. Não, gente, calma, não será que é o medicamento? Então eu falo para vocês, Buscopan da vida, né? Buscopan composto, dipirona Buscopan, né? Que a gente vê muito nos postos, vê muito no hospital. Eles produzem essa síndrome extrapiramidal. Oi, Jorge, eu fico
praticamente sem enxergar uns 15 minutos quando eu dou um Buscopan. E a boca resseca toda, só chega fica tossindo. Ela tá com tosse. Ela é considerada um opiáceo. Um opiáceo são medicamentos que eles atuam rapidamente lá no sistema nervoso central, certo? Assim como a maconha, ele chega lá no cérebro e adormece. O Buscopan, esses medicamentos também atuam nessa região. Então, o que é o que acontece? Como atua lá no cérebro, né? A zona da tosse também fica no cérebro, não fica aqui no peito, tá? Então, ela ativa aquela região lá do cérebro também. Certo? Então, produz tosse. Cada dia que passa, eu fico mais apaixonada. Então, Na área. que bom. Que bom. Então, assim, então vocês percebem, né, como uma medicação ela interfere, certo? Como uma medicação ela interfere em todo o processo. Então, a gente tem aqui também agora, né, quais são os fatores de risco? Lembra quando a gente falava na hora passada sobre fatores modificáveis? São aqueles que eu consigo modificar. E tem outros fatores que são não modificáveis, aqueles que eu nasço com aquilo e que os meus pais passaram, né, para mim, geneticamente. Lembre que a gente falava sobre isso? Lembre-se quando eu falava para vocês que pessoas de raça negra, hipertensão, né, elas têm uma predisposição maior para a hipertensão. No infarto, há uns 5 anos atrás, você falava que também era a mesma coisa, mas essa realidade mudou. A gente espera que a American Heart Association agora traga algo novo quanto a genética, né? E consequentemente eles fazem estudo também para o tipo de raça, né? Mas antigamente você falava que era, hoje não. Hoje qualquer um tá par. Certo? Existe uma predisposição maior? Existe se você é hipertenso e de raça negra. Mas tem pessoas de cor branca que eles também infartam com muita frequência. Certo? Então, antigamente você falava, agora não, agora está no mesmo patamar. Então, eu posso modificar alguns fatores? Eu posso, né? Falta de atividade física e sedentarismo leva, já sabemos, né? Que isso leva a infartar. Obesidade, tabagismo sempre vai estar aqui, e em cardiologia eu falo muito de tabagismo, tá, gente? Porque cada dia vem mais estudos falando sobre o tabagismo que a gente fica surpreso. Ontem mesmo, eu tive que fazer uma postagem porque eu fiquei preocupado com um paciente. Um paciente, ele tinha uma lesão e o paciente, ele é tabagista, né, de longa data, e veio ele e teve uma lesão em membro inferior. O total foi que o paciente, né, não tem outra doença. Aí vem ele e se cicatrizou a lesão que ele tinha, demorou 3 meses para cicatrizar, se cicatrizou. Você pediu para que esse paciente comprasse uma meia compressiva, né, e utilizasse essa meia para que ajudasse o bombeamento, né, da panturrilha. Ele utilizou por 6 meses, certo? Aí veio ele e suspendeu, falou, não, já estou bem, não precisa dessa meia e tal, beleza. Aí o que aconteceu? Ele se separou. E aí, começou a fumar. Infelizmente, o paciente foi novamente para o serviço, depois de 6 meses, que a gente tinha dado alta, foi novamente com uma ferida. Só que ele não relatou para ninguém que ele tinha voltado a fumar. Certo? E aí, a gente avaliando, você pediu um exame, né? E a gente constatou que no exame existia uma inflamação. A gente precisava ver outros exames sanguíneos para ver o porquê daquela inflamação. Quando eu estou falando com ele, eu falei, o senhor vai ter que ir para Salvador para fazer uma arteriografia. A gente vai ver hoje como é o procedimento. E aí ele falou, não queria, faça alguma coisa por aqui, que você cicatrizou. Eu cicatrizei, só que como teve uma recidiva, eu preciso ver agora como que está essa artéria. Aí veio ele e falou, eu posso conversar com o senhor em particular? Podemos. Doutor, eu vou falar o seguinte, eu me separei, infelizmente estou morando sozinho agora e tal, e eu comecei
começar a fumar. Quando ele me falou, eu falei, tá vendo como o cigarro novamente está fazendo mal no senhor? E agora começou a fumar com uma força. 2 carteiras por dia. Misericórdia. Ele fumava uma, agora 2 carteiras. Eu falei, tá vendo? Gente, então o tabagismo, vocês percebem quanto mal ele faz. Não tem hipertensão, graças a Deus. Não tem diabetes. Não tem dislipidemia. Chegou o resultado do colesterol dele, que eu fiquei surpreso. Eu falei, não tem colesterol, não tem diabetes, não tem hipertensão aqui. O colesterol não tá nada. Chegou ótimo. Eu falei, não tem placa, não tem nada. Tabagismo. E agora, qual é o tratamento? Mandar para a psiquiatria, para que ele seja cuidado com o psicólogo, e o tratamento para de fumar. Certo? E eu tentar fazer um tratamento para que ele não precise fazer uma cirurgia, porque ele não quer. Ele falou, eu prefiro morrer, mas não vou para Salvador para cuidar, porque está sozinho, né? Então vocês percebem que o tabagismo, infelizmente, ele está na maioria das doenças. Níveis elevados de colesterol e triglicerídeos. Tá, gente? A gente precisa quantificar. Quando vocês tenham algum familiar ou vocês fossem a fazer um exame de colesterol, por favor, façam um lipidograma completo, colesterol e frações. Não adianta fazer o colesterol total, tem que ter as frações, tá? HDL, no HDL e os triglicerídeos, tá certo? Precisam ser feitos. Tem mais diabetes, Diabetes, infelizmente, né? A diabetes está voltando com muita força. Tem muito paciente que estava controlado e agora, com o estado de ansiedade, nervosismo, né? Depois da pandemia, voltou novamente esses quadros de diabetes a aumentar. Então, é uma preocupação para nós profissionais da saúde, né? Que esses casos de diabetes estejam aumentando exageradamente. Porque medicação tem, profissionais têm, mas infelizmente não está tendo uma boa adesão. O paciente, ele pensa que ele passou no clínico ou passou no endócrino hoje, já não precisa passar mais. Certo? Então tem muita gente mal controlada e mal diagnosticada. Certo? E nós, como profissionais da enfermagem, a gente precisa fazer educação continuada e precisa fazer a diferença. Como eu falei no início para vocês, o paciente de sexo masculino tem uma prevalência maior para sofrer de infarto, mas isso não quer dizer que a mulher não, ela também. Se ela for obesa, se ela tiver diabetes, se ela tiver hipertensão, se ela tiver problema de tiroide e não estiver controlado, pode infartar rapidamente. Certo? Incidência aumenta depois dos 30 anos, períodos prolongados de tensão, frustração e hostilidade. Isso aqui, infelizmente, acomete a nós profissionais da saúde também. Ou que estamos sujeitos a trabalhar com muita pressão. Imagine você estar lá atendendo 5, 6, 7 pacientes para você sozinho lá. Certo? Imagine você só plantão, noturno. E onde está sua vida? Onde está seu lazer? Certo? Então isso também leva a que o paciente possa infartar. Eu estou percebendo que na nossa região, motoristas estão infartando com muita facilidade. Então, por isso, porque infelizmente eles não têm uma boa alimentação, não praticam atividade física, certo? Então, infelizmente, eu falo assim no sentido de que eles têm que estar viajando, não têm uma boa alimentação, param em qualquer estrada ou alimento. Não é que seja ruim, mas também não tem aquele controle pelo desgaste mental que tem que ter para a concentração, certo? Infelizmente terminam fazendo uso de algumas substâncias para poder dirigir por mais tempo, e isso também termina cometendo. Então é uma realidade que eu estou vendo muito na nossa região, muito motoristas infartando com derrame, certo? Uma realidade que a gente está tendo. E por último, né, o uso de contraceptivo oral em mulheres com mais de 40 anos. Isso aqui, pessoal, a gente tem que, como profissional da saúde, a gente tem que saber absorver e interpretar. Porque eu não quero que você saia daqui dizendo, não, eu não vou suspender anticonceptivo, vou falar para todo mundo suspender porque vai infartar. Não é assim que funciona.
A terapia contraceptiva é uma terapia que ela tem ajudado muito para a evolução, tem ajudado muito para a ginecologia, para a cardiologia, para muitas especialidades, certo? Para controlar a natalidade, que é o crescimento, para controlar certas doenças. Mas que quando eu uso ela de forma indiscriminada, quando eu utilizo ela sem nenhum controle, eu posso ter uma repercussão, certo? Por exemplo, pacientes hipertensos, existe uma contraindicação tomada anticoncepcional. Por quê? Porque o anticoncepcional ele pode formar trombo, pode. Não quer dizer que ele sempre vai formar, certo? Mas ele pode levar a formar trombos, certo? Se eu formo um trombo e tenho pressão arterial, vou aumentar mais a pressão. O paciente pode ter um derrame, pode ter um infarto, certo? Então, paciente hipertenso, a gente precisa ver qual é o método contraceptivo que eu posso colocar naquele paciente, certo? Paciente diabético, eu preciso ver qual é o método que aquele paciente se encaixa, certo? E assim por diante. Então, eu preciso entender, né, qual é o grupo, né, que eu vou poder utilizar esse tipo de terapia e não utilizar de forma indiscriminada. 3. Eu preciso fazer um controle. Não, eu tomo anticoncepcional há 10 anos. Não sinto nada, está tudo ok. E eu não faço uma revisão com o ginecologista. Eu não faço exames para ver como que está essa quantidade de hormônios no meu corpo. Tudo isso eu preciso fazer. Será que eu só tomo anticoncepcional e não pratico atividade física? Será que eu não tenho uma boa alimentação? As chances de eu, mesmo fazendo uso de contraceptivo, não ter outras doenças e não fazer atividade física, nem ter uma boa alimentação, eu posso estar interferindo no controle desse contraceptivo. Ele pode me estar ajudando para uma coisa, mas pode estar prejudicando para outra. Então a gente precisa colocar fator risco-benefício, certo? Então a gente precisa entender como que os medicamentos também eles fazem bem, mas se eu utilizo de forma errada, não vai fazer mal, certo? Aqui, pessoal, a gente tem uma fisiopatologia, falando de forma geral. A físio é como que acontece patologia, a doença, certo? Então aqui eu tenho, né, primeiro que tudo as placas, como elas se formam, a luz do vaso. Lembre-se que a artéria ela é de um calibre menor que a veia, internamente, certo? A túnica dela é menor e tem menores camadas, a artéria. Então vocês percebem que um aumento do colesterol ruim, ó, LDL. Você se lembra? Logo Deus leva, esse aí, ó, LDL. Ó. Um aumento desses índices, ele pode diminuir a luz do vaso sanguíneo, consequentemente isso aqui pode ficar estreito, produzir um trombo, um ateroma, né? E aí não vai chegar sangue suficiente, o paciente infarta. Então quando isso acontece, existe essa sequência, né? Essas artérias pequenininhas, lembra que eu falei com vocês no início? Que são as artérias que irrigam o coração, porque o coração também precisa de sangue. Assim como ele manda, o responsável de mandar sangue para todas as partes do corpo, o bichinho também precisa, certo? Então, se existe um aumento de colesterol nesse sangue que está levando para lá para ele, nessas artérias, aterosclerose, depósito de colesterol. Ele vai aumentando a placa até que chega um momento e a luz do vaso fica obstruída. Quando essa luz do vaso fica obstruída, aqui vai produzir o que a gente conhece como uma isquemia. Certo? Olha a gordura na luz do vaso. Na artéria fica assim gorduroso, certo? Então quando isso fica obstruído, essa região ela fica obstruída, ela vai ficar necrosada. Então aqui a gente tem um corte histológico. A gente pega o coração que infartou, uma parte que infartou, porque não é todo o que infarta, senão a gente pega uma parte, coloca na lâmina e a gente leva para o microscópio. E a gente percebe aqui, a parte que se regenerou, mas aqui está a parte infartada, certo? Aqui a gente também tem outra parte e a gente tem a parte que está infartada. Então ela fica, não é uma coisa que a gente vai dizer assim, não, ele infartou, mas pronto, já está tudo ok. Não, não está tudo ok. O coração não fica, aquela parte que fica infartada vai ficar infartada para a vida toda, certo?
Por isso que essa pessoa que infarta, ela começa a ter arritmia, problema de coração grande. Todo paciente que infarta, todo paciente que tem um derrame, ele vai ter uma repercussão. Sempre, é fato. Certo? Vai ter uma repercussão. Então aqui a gente tem, né, todo o sistema cardiovascular, né, assim, só para recapitular. Então são essas artérias coronárias que elas sofrem o entupimento, a obstrução e consequentemente a necrose, consequentemente a isquemia. O que eu quero falar para vocês aqui, por que existe infarto fulminante e existe infarto transitório? O fulminante existe porque, entre mais alto seja o nível da lesão, para cá não vai existir sangue, né? Irrigação. Entre mais alto, mais fulminante. Faz sentido? Porque se eu estou aqui, se é aqui somente, então a parte que vai ter infartado aqui. Daqui para cima não vai ter infartado. Certo? Mas se eu infarto essa parte aqui em cima, da coronária direita, se eu infarto aqui em cima, em todo o pegue dele, olha toda a região que vai estar comprometida. Então faz sentido, né? Se eu infarto aqui, vai ser fulminante. O paciente vai morrer. Porque toda essa área do coração aqui vai ficar sem circulação. Mas entre mais abaixo, né, a gente tem menos repercussão. É o que acontece com o paciente que é um infarto fulminante. Todo indica que foi para cima. Certo? Ou entupiu essa região de aqui, ficou entupido, essas válvulas ficaram entupidas, que a gordura era tamanha, proporção, entupiu daqui. Então para cá não veio nada de sangue. Isso aqui infartou imediatamente. Alguma dúvida até aí? Então aqui, gente, quais são as abordagens terapêuticas? Principalmente a gente entra com vários tipos de medicamentos. Eu não vou falar aqui sobre os medicamentos, porque não é aula de farmacologia, mas são os medicamentos que vocês mais vão utilizar quando vocês estejam lá na prática, né? Bloqueadores, nitratos, né? Trombolíticos, né? E se existir a necessidade da angioplastia, que é um procedimento que tem que ir para a hemodinâmica, que a gente vai ver aqui agora, né? Remodelamentos inibidores da enzima convertidora da angiotensina, né? Que são medicamentos que já são tomados para a pressão. Tratar e prevenir as complicações dessa necrose. Que falou que foi necrosado, então a equipe de cardiologia, de arritmiologia, vai ver que é o que precisa tratar, né? Antiagregantes, plaquetário, repouso, controle da PA. Então, qual é uma das funções de vocês, técnico de enfermagem, em um paciente que sofreu um infarto? Aferir essa pressão, no mínimo, a cada 2 horas. E olha lá, tem às vezes o paciente infarta e o médico fala, a cada 15 minutos, à beira do leito. Você só tem que dar atenção para aquele paciente, porque ele pode infartar aí na sua frente. Certo? Que é outro cuidado de enfermagem fundamental, ou diminuir o paciente repouso. Porque o paciente infartou, passou o susto e esse paciente está todo controlado com o medicamento, ele pensa que ele está bem. Ele quer ir para o banheiro tomar banho sozinho, ele quer estar já conversando, então os médicos querem o que eles fazem. Uma tentativa de diminuir esse esforço, se aplica medicamentos ansiolíticos para diminuir o grau de ansiedade e, consequentemente, poupar que o coração ele fique, né, com uma sobrecarga de trabalho, de estresse. Né? Para vocês terem uma ideia, que esses pacientes, até o leito, a gente trata de colocar com pacientes relaxados, pacientes que não tenham alto grau de estresse dentro das patologias, certo? Não vamos colocar esse paciente em um quarto isolado para que ele fique tranquilo, fique relaxado, porque um grau de estresse pode aumentar e a recidiva dele ter um infarto nas primeiras horas é grande. Todo paciente que infarta, ele tem um grau de ter um reinfarto minutos, horas, certo? E dias. Então a gente, entre mais poupa esse paciente, né, ele vai ter um pronóstico melhor. E melhor para nós. Entre mais rápido esse paciente saia da UTI, entre mais rápido saia do CTI, entre mais rápido vai embora para sua casa, melhor para nós.
menos desgaste para a equipe, certo? Então a gente tem que ver isso como um todo. Assistência de enfermagem ao paciente com infarto agudo do miocárdio. Aqui era a alteração. As alterações eletrocardiográficas, não se esqueça. Mesmo que tenha infartado, não apareceu no eletro, mas tenha certeza que o médico ele vai prescrever. Realize um eletrocardiograma, nem que seja uma vez por dia, se está internado. Então, por isso que é interessantíssimo que vocês, como técnicos de enfermagem, saibam fazer o eletro. Tiveram aula de eletro já? Saibam qual é o posicionamento do eletro, certo? Vocês precisam saber qual é o posicionamento, porque é uma coisa que vocês vão pegar no dia a dia, gente. Que E um disciplina eletro... que ensina? Oi? Que disciplina é que ensina esse eletro? Clínica médica, você vai ver comigo, e fundamentos da enfermagem, certo? Então, qual é o posicionamento correto do eletro? Porque se eu trocar o eletrodo, eu posso dar um diagnóstico. Então é uma coisa, gente, que vocês precisam saber. Já podem ir estudando qual é o posicionamento B1, B2, B3, B4, B5, B6. Não é decorar, eu vou colocar lá no... Não. Todo tem uma explicação. Certo? Todo tem uma explicação. E você vai ter que sentir, você vai ter que tocar o paciente. Aqui é clavícula. 1, 2, 3, quarto espaço intercostal. B1. Quinto espaço, B3. Quinto espaço. E onde está B2, professor? Aqui do outro lado. Então vocês vão ter que já ir pensando, porque quando vocês forem a trabalhar, você vai ter que fazer letra. Certo? Pressão arterial. Então é outro trabalho que vocês precisam realizar nesse paciente. E muito cuidado, porque o paciente já está passando por um estresse, certo? Acabou de infartar, mas ele voltou e está com medicamento. Aí você vai lá, você não tem um monitor para dizer que você já está olhando para o monitor e tem que aferir a pressão. A primeira coisa que ele te vai perguntar, qual é o resultado da pressão? Imagine se ele está com uma pressão alta e você fala, não, o senhor está com 20/10, ele vai infartar novamente. E tudo isso a gente tem que ter um controle no paciente. Tudo isso a gente tem que ver, mesmo que o paciente esteja internado, o que está levando que ele esteja aumentando a pressão. Será porque ele está internado? E não se esqueçam de avisar o enfermeiro e o médico. Não se esqueçam, está elevada a pressão desse paciente. Está 14, está 15/10, 15/9, está aumentando. Cuidado, o paciente pode estar infartando novamente. O senhor está sentindo dor no peito? Está sentindo dor nas costas? Está sentindo alguma coisa? Não, não estou sentindo nada, avisa o médico. A pressão está aumentando. Então eu tenho que diminuir essa pressão. Certo? Nos hospitais grandes, tipo de Serra mesmo, tem aquele monitor interessante, porque acompanha tudo. O monitor é bom, o multiparamédico é bom, né? Porque você simplesmente olhar, mas aí quando eu falo, o ser humano, às vezes, quando tem, não sabe aproveitar. Porque eu tenho lá e eu não me importo de ver outras coisas. Gente, se eu tenho um monitor multiparamédico, PA, FC, FA, temperatura, eu tenho lá, e esse é o 2, essa duração. Se eu tenho isso lá, não adianta eu simplesmente olhar lá e anotar. E aqui eu falo uma coisa para que vocês tenham um diferenciado. Vocês são técnicos? São. Mas isso não quer dizer que vocês não saibam do porquê das coisas. Então, questionem para os seus professores. Não engulam. Não, porque eu sou técnico, eu só sei que eu preciso aferir a pressão, colocar 140% e pronto. Não, não é isso. O porquê. Né? O porquê me leva a ter conhecimento. Né? O porquê me leva a indagar. O porquê me leva a ter um diferenciado. Não é simplesmente ir lá e aferir uma temperatura e falar para o médico, a temperatura está alta. Se a temperatura está alta, mas vamos investigar o porquê não, o trabalho do médico, não que seja o trabalho do médico, é de uma equipe. Certo? É de uma equipe. Por exemplo, eu falava para vocês que eu tive um paciente que tinha um foco infeccioso na boca, não falei para vocês?
né? Mas que foi toda uma equipe de enfermagem que ajudou a descobrir o foco infeccioso. Certo? Então, é só um conhecimento técnico? Não, mas é um conhecimento científico. Então, eu falo sempre assim para os técnicos, não é porque você seja técnico, né, que o nome fala, técnico, que você não se conforme simplesmente com aquele saber técnico. Corra atrás, procure além. Isso te faz diferente dos diferentes. Tá? Deve-se manter um paciente na oxigenoterapia e com acesso calibroso. Eu sempre falo para um paciente, chegou um paciente infartando, chegou um paciente com derrame, chegou um paciente com trauma, gente, pegue um acesso calibroso. Professor, eu posso fazer isso? O ideal seria que o enfermeiro, né, ou o médico te desse o start. Mas você já fazendo isso, tenha certeza que você vai ganhar elogios. A não ser que você queira fazer por fazer, é algum paciente que não esteja nessas condições. Aí sim, você não poderia fazer. Né? Mas tem técnicos muito preparados, nos quais chegou o paciente infartando, e ele sabe, vai lá pegar acesso venoso, nenhum médico precisa falar nada, está adiantado o trabalho. Agora, o que não pode chegar, que chegou, por exemplo, uma gestante aí, ela está passando aqui mal, vai pegar um acesso calibroso, em qual condição? Vai colocar volume, você vai fazer o quê? Não, aí é diferente, certo? Mas sem trauma, em infarto, em AVC, acessos calibrosos, eles são necessários. Por quê? Né? Porque você precisa infundir, você precisa de grandes quantidades de volume. Paciente queimado, gente, o grande queimado precisa de acessos muito calibrosos, porque você precisa colocar muito líquido, muito, não é pouco. Certo? Então, sempre se acostumem nesse tipo de paciente de pegar acessos calibrosos, veias que sejam boas, né? E acessos onde a gente consiga infundir grande volume. Pega lá um catéter, um 23, 24, que são grandes, né? Porque você vai colocar volume. Certo? Sempre se acostumem a utilizar catéter no paciente que vai ficar internado, vai ficar longos períodos no internamento. Agora, se é um paciente que vai tomar uma medicaçãozinha aí já para ir embora, coloca um escalpo. Certo? Sim, pessoal, quanto à oxigenoterapia, lembrem que eu falei para vocês que é melhor utilizar água destilada que utilizar o soro? Mas vocês vão perceber que a maioria dos hospitais, principalmente de nossa região, só tem o soro. Só tem o soro, então eu vou ter que utilizar o soro, certo? Né? Mas se tiver a condição de utilizar água destilada, vai ser melhor para umidificar melhor as fossas nasais. Assistência à enfermagem durante a angioplastia. A angioplastia é o quê? É um procedimento onde vai colocar lá um catéter, um stent, uma malha, né? Vai colocar lá no paciente para que esse paciente passe por uma revascularização, né? Que é um procedimento que é feito em menos de 2 horas ou até 2 horas, né? Para revascularizar, se se encaixa no critério. Desobstruir. Colocou uma malha, essa malha lá abre, o paciente começa a respirar melhor. Então, o que a gente precisa fazer? Porque o técnico e o enfermeiro têm uns trabalhos muito fundamentais nessa assistência. Durante esse procedimento, né, olha só, retirar prótese dentária só. Porque se chegar um paciente lá no centro cirúrgico para você, vai ouvir o cirurgião, você vai ouvir o anestesista, certo? Então a gente precisa. E toda a culpa sempre vai ser para o enfermeiro, seja técnico, seja enfermeiro, sempre. Investigar a história da alergia, isso é fundamental. Vai que o paciente é alérgico a dipirona e você vai colocar dipirona para a dor. E sempre se acostumem, na orientação, se acostumem. O paciente é alérgico, coloquem na primeira folha. Escreva lá, alérgico a tal coisa, no prontuário, na ficha do paciente. Sempre se acostumem a isso. Se vocês puderem colocar, já logo, dipirona, e aí eu passo um marcador de texto bem colorido para que todo mundo que pega aquela ficha fique sabendo de que aquele paciente é alérgico. Porque vai lá, passou vista e tal, o paciente, não,
é alérgico, não percebeu que era alérgico a dipirona e prescreveu dipirona e o paciente está passando mal. É ruim para o profissional, porque o profissional tem que indagar quando faz uma prescrição, né? Mas ele sempre vai buscar a culpa de alguém, principalmente da enfermagem. Preparar via de acesso, realizar asepsia, né? Dispor os campos cirúrgicos, enfim. Outra coisa, quando vocês funcionem, não se esqueçam de colocar com esparadrapo, né, a data, o horário e o profissional que fez. Tá? Tem que colocar. Gente, eu estou ensinando aqui para você o que deveria ser. Tá? Coloquei feito nos protocolos. Porque eu sei que vocês estão viajando, mas lá não fazem assim. Não sei o que, não. Então tá, mas tem que ser assim. Porque todo tem um porém. Esse dispositivo vai ficar a vida toda, mesmo que você fique no internamento longos períodos? Não, eu tenho que tirar. Então, mas eu fiquei uns dias no hospital regional com meu pai e eu prestei atenção em muita coisa. E lá, Deus curativos que eles fazem, eles colocam o nome do profissional, a data. Ótimo. É porque é protocolo, gente. É protocolo. Risco de infecção. Né? O risco de infecção em sítio cirúrgico, tanto em unidade de internamento, ele é diminuído quando eu coloco, né, quando eu sinalizo lá, qual foi o dia que eu coloquei, qual foi a data. Por quê? Porque precisa de uma troca. Muitos pacientes, ele desencadeia a infecção intra-hospitalar é pelo dispositivo. Então, se eu não coloquei o dia da troca, quem foi que fiz? A que hora foi que foi feito? Como que eu vou trocar? Não será que o foco infeccioso está vindo daquele dispositivo que ia passar o tempo para trocar? Então, eu preciso saber. Porque todo tem um tempo, né, de vencimento. Em aula de profilaxia e higienização, a gente vê isso, né? A gente coloca lá os protocolos para que sejam trocados, né? Mudou, agora eu não me lembro se é 48 horas para catéter, vai depender também até a marca, 48 ou 72 horas, não me lembro agora, creo que é 72. 48? É 72, ele diminuiu um pouco para catéter, vai depender, né? 72? Não me lembro agora, pessoal. Aí isso também depende, tá, pessoal? Porque se você for no Einstein da vida e você colocar lá um íntima, 96 horas. Imagina, é um dispositivo quase que perfeito. Para vocês terem uma ideia que você já chega lá, com licença, e você coloca aqui assim, ó, e aí você está vendo a veia. Tá? Coloca. Quando você coloca, já vem um pacotinho que você abre. E esse pacotinho já vem todo completo, todo curativo completo abaixo. Ou seja, você coloca é como se fosse um filme, você coloca, e aí ele te fala por onde que você tem que colocar para que ele fique vedado. De tal forma que ela não vai entrar nenhum micróbio. E já tem um sachê de algodão com álcool, com uma solução acética de PHMB, para você passar por cima, para que não chegue nenhum parasita, nenhum agente etiológico, certo? Você não precisa de esparadrapo, você não precisa de microporo, e você nunca vai perder um abscesso. Com câmera você vai perder abscesso? Um laser? Jamais. Aí eles falam assim, gente, e por que isso aqui é bom? Isso é bom por quê? Porque o paciente não vai passar por estresse da agulha. É invasivo, termina sendo invasivo, porém você vai causar menos estresse para o paciente. Principalmente para nós, é excelentíssimo. Quem não pega uma veia assim? Não? Aí você vê, aí, se está tendo um extravasamento, que é muito difícil, mas aí você vê com boa facilidade se vai ter extravasamento. Certo? Eu me lembro que eu tinha um professor lá do Einstein e ele falava assim, gente, mesmo que a gente esteja aqui trabalhando no hospital público, eu quero o padrão Einstein. Eu falei, professor, mas a gente não tem tudo isso aqui. Ele falou, não, mas eu quero ver o padrão Einstein. Então a gente precisava fazer um curativo estético. Mesmo que você tinha para fazer com esparadrapo, não faça bonito. Por que você não pode fazer esteticamente bem? Eu falo sempre com os alunos, né? Quando façam um curativo, quando colocam um acesso, é um dispositivo que já é ruim.
e você colocar um negócio lá só por colocar, termina sendo mais ruim ainda, certo? Então a gente, é bom fazer, pelo SUS a gente consegue fazer bem também. Cabe ao enfermeiro fornecer todo o material necessário durante o procedimento. A gente precisa de uma comunicação enfermeiro-técnico, técnico-enfermeiro, muito boa. Principalmente aqui, o técnico assume muita responsabilidade, né? Pela confiança que existe. Checar anticoagulantes, né? Então já vem um pacotinho diretamente quando você faz esse procedimento, tá, pessoal? E ver os sinais vitais do paciente. Assistência que mais após anjo. Após 5 horas, retirar o introdutor. Esse procedimento aqui só é feito pelo enfermeiro especializado, certo? É um introdutor que é colocado lá, um catéter, certo? E ele está com um curativo compressivo. Qual é o trabalho de vocês técnicos? Observar que esse curativo não esteja com sangramento, extravasamento, certo? Está com extravasamento lá, você vai ter que ir lá e colocar bastante compressa e manter pressionado e chamar o enfermeiro. Se o enfermeiro ele pode retirar o dispositivo, ele tirará ou chamará o cirurgião ou a equipe de cirurgia, certo? Porque se você tirar e não souber tirar, vai ter um sangramento que vai ser um lama de sangue por todo o canto. Lembrando, como é na artéria, a força do jato da artéria é maior que da veia, né? Que a artéria manda sangue, então forte. Imagina. Isso aqui, quando o procedimento for realizado femoral, isso aqui não se mais para. Curiosidades, né? Nos homens, a dor precordial é um sintoma mais frequente. Já nas mulheres, o cansaço e a fadiga é um fator que mais acontece para o infarto agudo do miocárdio. As mulheres é mais fácil sentir náuseas, dores no epigástrico, né? Nas costas, no pescoço e no queixo. Muitas vezes sintomas outros que não é a dor, são sentidos já há muito tempo, né, antes do infarto acontecer. A intensidade da dor do infarto varia muito, de doente para doente. A dor não necessita ser muito intensa, ela é muito, como se diz, pungente, é muito assim para dentro, né, mas forte, chega a um 8, 6. A dor geralmente se irradia no braço esquerdo, mas 15% dos atendidos se irradia também para o braço direito. São outros sintomas que a gente falou aqui também, né? Aquilo que a gente falou sobre o lugar que o coração, quando ele necrosa, né? Aquilo que acontece, mais em cima é fulminante, mais embaixo a recuperação tende a ser mais rápido, né? Que mais? Tudo tem que ser anotado, tá? Sempre todo tem que ser anotado, e é uma coisa que vocês precisam fazer com muita recorrência, anotar. Porque se você, como técnico, como enfermeiro, não anotar, infelizmente, você não está fazendo absolutamente nada. Sempre se acostumem a anotar, sempre. Horário, data e horário, data e horário, data e horário. Às 18 horas do dia tal e tal, foi aferido a pressão do paciente e tal, resultado, tanto. Tá certo? Sempre data e horário. Insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca é uma doença, né, também que acomete o coração, principalmente a condição física do coração. Como assim? É que quando o coração ele não consegue bombear sangue suficiente porque alguma coisa está interrompendo esse bombeamento sanguíneo. Certo? E uma das principais causas pode ser um problema no ventrículo esquerdo. É regra? Não, mas pode acontecer, ou o aumento do coração como tal, né? Imagina um coração normal precisa estar bombeando sangue, né? Imagina fazer esse movimento. Imagina um coração maior, ele vai ter que bombear com mais força ainda. Mas isso também pode trazer uma repercussão. Imagina então se uma parte dele não está funcionando bem, certo? Então ele vai estar mais comprometido. A maioria das vezes, né, essa insuficiência vai ser capaz de repercutir na pressão sistólica e na pressão diastólica, né? O paciente também ele tende, como o coração não está funcionando bem, tende a ficar com edemas, inchaço nas pernas, certo? E isso por quê? Porque o coração bombeia sangue para todas as partes do corpo, né?
Se ele não está funcionando bem aqui, como que vai estar lá embaixo? Também não vai estar legal, certo? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Então o tratamento, né, principalmente para esse tipo de paciente, se eles começam a ter uma retenção de líquido, é diminuir o consumo de sal. E por que o consumo de sal? Porque se tiver muito consumo de sal, infelizmente o rim vai começar a sofrer. E vai começar a soltar sal no rim também. Certo? Potássio, sódio. Por isso que eu sempre também penso, né, que quando o paciente estiver sendo monitorado, a pressão arterial, é fundamental que se pesquise potássio e sódio. Potássio e sódio. Sempre pesquisar isso aí. Então, a insuficiência cardíaca, né, a gente também tem, né, um problema de veias, de artérias, principalmente dos membros inferiores, né, e uma delas, que bastante repercute, é a apopítria, né, que é uma artéria que se encontra, né, nos membros inferiores. Por isso que a gente fala que o coração, que existem dois corações, né, o coração propriamente dito e o coração que existe nas pernas. Não adianta aquele da lá de cima está funcionando se esse daqui de baixo não funcionar. Certo? Não vai bombear daqui para baixo, mas daqui para cima, para retorno venoso, não vai estar bom. O paciente vai começar a sofrer o edema. Ou não chega sangue suficiente para o coração de volta. Então a gente precisa cuidar também dos membros inferiores. Certo? Então a insuficiência cardíaca esquerda, né, é aquele problema quando acomete as câmeras esquerdas, sejam os átrios, sejam os ventrículos, de preferência ventrículo esquerdo. E isso por quê, professor? Porque existe uma comunicação direta, lembrem, dos ventrículos para os pulmões, né, principalmente o direito, que recebe o sangue oxigenado, certo? Insuficiência cardíaca à direita. Essa insuficiência cardíaca à direita, a gente vê um paciente quando ele não consegue bombear sangue oxigenado, desoxigenada do lado direito para o lado esquerdo. Principalmente aqueles pacientes que eles são fumadores, vão ter uma sobrecarga direita. Por quê? Porque eles têm muito dióxido de carbono. E o dióxido de carbono, ele vem por onde? Por o lado direito. Certo? Outra coisa aqui, fundamental, quando vocês aferam a pressão em mulheres gestantes, ela vai ter uma pressão diferente do lado direito que do lado esquerdo. Por quê? Porque o feto, quando ele está debaixo do útero, ele termina acometendo um pouco, obstruindo a aorta abdominal que vai para o lado direito. Certo? Que vai para o lado direito. Então, nesse braço, a pressão do braço direito na mulher grávida, ela vai ser menor ainda. Já ela é menor, de 10 a 20 miligramas de milímetro de mercúrio, já ela é menor que o braço esquerdo. Sempre vai ser assim, sempre vai ser menor, a do braço direito. Então, na mulher grávida, vai ser mais baixa ainda, porque vai haver uma obstrução do feto, vai estar obstruindo um pouco a passagem de ar, né, pelo lado direito. E é normal que vocês sentem que a mulher ela fica com falta de ar, né? Entre mais passa o tempo, quem já esteve grávida, né? Entre mais passa o tempo, vai ficar com mais falta de ar. Porque o sangue, além de você ter que sugar o sangue para você, o feto também suga para ele. Certo? E obstrui um pouco, né, a aorta direita. Então, pode levar a uma insuficiência cardíaca à direita, que precisa se investigar. E aí, teremos intervalo? Daqui a pouco, porque muito material. Quem quiser sair, pode sair. Insuficiência cardíaca aguda. A insuficiência cardíaca aguda, ela é uma insuficiência cardíaca que ela não é produzida diretamente por algumas doenças cardíacas, e sim produzida por outra coisa que levou a uma insuficiência cardíaca. Por exemplo, o paciente teve uma insuficiência por choque, né? Então esse choque levou a uma insuficiência cardíaca. Não foi porque o coração esteja funcionando mal, foi esse problema de choque que levou o paciente a uma insuficiência cardíaca aguda.
E aí a chamada ICC, a insuficiência cardíaca congestiva, né, que é uma insuficiência onde o coração ele é incapaz de devolver sangue da melhor forma, né? Ele está congestivamente comprometido. Então eu preciso ver o que é o que está levando esse coração a ficar congestivo. É o ventrículo? São os átrios? São as válvulas que estão entupidas ou não estão prestando mais? São os músculos internos? Então eu preciso investigar qual é o problema do coração. É o problema do coração produto de um Chagas, que é o que a gente mais tem na região, né? O Chagas, né, que é um parasita, né, ele leva a uma insuficiência cardíaca, mas não é o coração que está ruim, infelizmente o parasita leva a essa insuficiência cardíaca. Os sinais e sintomas praticamente de disneia, né, que é aquela falta de ar, principalmente no paciente com insuficiência tipo obesidade, tosse, fraqueza, edema, inchaço e volume dos membros inferiores, dor abdominal, palpitação, tontura e diminuição da urina. E aqui precisamos ficar muito atentos. E é o maior erro que as equipes de enfermagem cometem. É o maior erro aqui. Até médico comenta aqui. E qual é? O paciente chegou com insuficiência cardíaca, deita na maca e levanta os membros inferiores. Não, gente, ele está com uma insuficiência do coração. Se eu aumentar os membros, eu vou encher o pulmão, eu vou encher o coração do paciente. Então, a primeira coisa, quando você é um paciente com insuficiência cardíaca, gente, você chega lá no serviço e você vê lá, está o paciente lá, ó, assim, ó. Levanta os membros porque as pernas estão inchadas. Sim, está inchada por quê? É por insuficiência cardíaca ou por um retorno venoso? Por quê? E aqui onde peca a equipe de enfermagem. Por que peca? Porque infelizmente eles querem saber a parte técnica, não querem saber conhecimento. Ah, não tem insuficiência cardíaca, tá, as pernas inchadas, vou levantar os membros. Não, gente. Não pode, em hipótese alguma. Você vai encharcar mais o coração. Já não está bombeando bem. Aí você coloca ele para levantar as pernas. Será que esse sangue não vai voltar com mais rapidez para lá? Ele está sobrecarregado. Você vai sobrecarregar mais ainda. Certo? Agora, se eu tiver um problema de membros inferiores devido à insuficiência venosa, aí é outra coisa. Porque na insuficiência venosa é porque não está chegando sangue de volta para o coração. Então eu preciso levantar para que chegue. Faz sentido? Faz. Certo? Então eu preciso levantar os membros para que chegue. Agora, insuficiência cardíaca congestiva, não. Congestiva, aqui está sobrecarregado. Você vai colocar mais sangue? Você quer tirar mais sangue? É o que a gente mais vê. 10 minutos para fazer o recesso. 10 minutos de recesso.